Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Entre Plantões, o podcast onde a gente pode falar da medicina de uma forma muito mais divertida, leve e hoje muito mais baseada em evidências. Trouxe aqui dois convidados muito especiais, duas pessoas que eu conheci pessoalmente hoje, mas já acompanhava nas redes sociais e eu estava muito ansioso para conhecê-los, porque eu realmente respeito muito e admiro muito o trabalho que eles estão fazendo. Cadu Viterbo e Dedé Castro, sejam muito bem-vindos. Queria que vocês se apresentassem primeiro. Pode começar por você, Cadu. Tá bom, por favor, Cadu. Fala pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, alguns já devem me conhecer das redes sociais. Eu faço um trabalho de divulgação científica nas redes, sou ortopedista de formação, assim como o Vitor, e abri um perfil, né, uma conta, deve ter uns 4 para 5 anos agora, um pouco depois ali da pandemia, e tenho feito um trabalho mostrando como que a medicina pode ser usada para vender, mercantilizar e enganar a população. Então, acho que foi aí, né, que você me conheceu. E sendo ortopedista de formação, eu também acabo levando os meus conteúdos muito para a área que eu trabalho, que eu atuo, que eu tenho conhecimento. E também conheci nosso grande amigo aqui, André. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, né? Deu uma engasgada aqui, mas faz parte, né? Primeiro podcast que eu venho, obrigado, viu, pelo convite, velho. Satisfação conhecer vocês aqui pessoalmente, né? Depois de sermos amigos virtuais, somos amigos em carne e osso também, né, Top? Exato. Eu sou o André, Dedé, tô nas redes sociais também, sou médico, não sou ortopedista de formação como os dois, né? Mas meu negócio é clínica médica, sou residente de clínica médica e sou mestrando em medicina do esporte. E eu comecei a criar conteúdo na internet, né? Tanto para combater as desinformações, os picareta, né? Que a gente tanto odeia, mas também para trazer informação de uma forma palatável pro leigo, pro público, saca? Porque eu parto do princípio assim, porra, a galera fala tanta besteira na internet, tem tanta visibilidade, cara, que a gente tem que ir lá e falar também, porque quando o pessoal, o leigo, ele tem informação, ele consegue tomar melhores decisões por ele mesmo. Então, meu trabalho na internet é visando educação, saca? Seja para quem for. Show de bola. Deixa eu contextualizar, então, o que a gente vai fazer aqui hoje. O tema oficial do podcast, digamos assim, é como combater o médico charlatão. A gente estava até conversando aqui antes de começar. A gente está vivendo uma guerra, né, uma guerra velada no meio médico, entre médicos que decidiram estudar evidências e ter uma formação de excelência para oferecer o melhor possível para o paciente, e médicos que resolveram, às vezes, buscar alguns atalhos e monetizar o máximo possível esses pacientes. E fato é que o segundo grupo de médicos tem ganhado essa guerra nos últimos anos, porque eles têm o poder da audiência, eles conseguem se comunicar muito bem, são médicos muitas vezes muito grandes nas redes sociais, que dominam as ferramentas do marketing, então eles conseguem captar muito paciente, eles conseguem ganhar muito dinheiro fazendo coisas obscuras, e acho que a classe médica que resolveu estudar e resolveu fazer o certo, ela despertou para isso muito tarde. Eu imagino que nos últimos 1, 2 anos, médicos, o Cadu até mais, né? Mas poucos médicos se posicionam há muito tempo, e só que isso tem que mudar. E eu sou muito a favor disso, eu acho que os dois aqui fazem isso com maestria, mas o contexto é esse, a gente precisa combater o mal com o bem. A gente precisa mostrar a verdade, porque, no fim das contas, o mais prejudicado é o próprio paciente. Então, para começo de conversa, eu queria que vocês explicassem, assim, traduzissem em palavras, o que é charlatão? O que é um médico charlatão para vocês? Bom, acho que você tem total razão. Acho que a gente que se baseia em evidência, né, que fez uma formação médica tradicional, de residência, de buscar conhecimento científico nos locais tradicionais, né, em vez de buscar atalhos e entrar nesses meandros obscuros, como você falou aí, a gente está há 10 anos atrasado, no mínimo, tá? No mínimo. Porque esses profissionais, né, que saíram do tradicional e foram buscar atalhos, eles perceberam que a internet é um lugar muito livre, muito amplo e que não tem muita regulação, não tem muita regulamentação, não tem muita regra, não tem muita lei. E eles perceberam que ali é muito fácil vender, é muito fácil captar paciente, é muito fácil colocar um discurso pseudocientífico, inventar alguma solução mágica, milagrosa, porque tem uma audiência infinita
uma possibilidade de escalar praticamente infindável, né? Você pode, se antigamente você tinha que divulgar seu trabalho na sua cidade, no seu bairro, né? Hoje com a internet você alcança o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então esses caras perceberam que ali era o local deles. E a gente foi perceber isso muito tarde, como você bem mencionou. A gente percebeu isso, eles já estavam nessas redes há muito tempo. O charlatão, Vitor, respondendo a sua pergunta, o charlatão existe antes da medicina. O charlatão apareceu muito antes da técnica médica, né? O charlatão, se a gente buscar, né, nas origens ali, a gente vai ver, né, esses mercadores antigos ali na época das colônias americanas que vendiam poções mágicas vindas não sei de onde e inventavam ungüentos, aquelas emplaços, aquelas pomadas. Isso existe antes da medicina técnica, né? Antes da medicina ser organizada como uma ciência. Então é impossível acabar com isso. Na minha visão, a gente nunca vai acabar com isso. A gente sempre vai ter alguém vendendo um milagre, sempre vai ter alguém aproveitando da vulnerabilidade alheia. Mas o que a gente tem que fazer, o que o Dedé disse, né, é trazer informação, é educar, iluminar. Se a gente tirar uma pessoa, né, que estava ali acreditando num charlatão, já é uma vitória. Então, acho que a gente tem que trazer luz, trazer informação para que as pessoas tomem a decisão. Né? Se a pessoa quiser tomar a decisão, né, equivocada, vamos dizer assim, né, por desejo dela, é um problema dela. Mas não ter acesso à informação correta, eu acho que é o problema. Sim, E vai muito de encontro com o que você falou também, porque assim, né, a internet ela é uma terra de ninguém, não tem muita regulamentação, e o alcance ali é exponencial. Você alcança um que compartilha, que vai para o outro, daqui a pouco toma uma voz e um alcance incrível. Isso é tanto para o charlatão, tanto para o não charlatão, né? Então, assim, a gente entrar nesse sentido, combater um que compartilha, outro que vai, e a gente vai tomando espaço. Mas, assim, o charlatão, ao meu ver, também respondendo a sua pergunta, ele é um mercantilista, claro, né? Ele pensa de uma forma mercantilista sobre o que faz, o que não é errado, você pensar em ganhar dinheiro com o seu ofício, né? Porque a gente não é sacerdócio, medicina não é sacerdócio, né? Mas quando você começa a colocar o dinheiro acima dos princípios, né? Da medicina, do paciente, técnica, da saúde, né? Onde você começa ali a distorcer um pouco a ética, onde ela começa a ser maleável, sabe? Aí que é uma zona cinzenta, sabe? Que é muito diferente. Nós vamos falar de evidência também, né? Sim. Mas é muito diferente. Ali que pega. E por que vocês acham que tem tanta gente indo por esse caminho? Será que, eu fico imaginando, talvez porque tem visto um cenário complicado na medicina, cada vez mais concorrência, os grandes centros cada vez mais cheios, a remuneração não se corrige pela inflação há muito tempo. O que vocês acham que é o motivo, assim, o cerne? Por que esse movimento está tão acelerado? As pessoas perderam a ética, perderam os princípios? Eu não acho que seja um único fator, não. Acho que são vários, né? A explosão de médicos no mercado é um dos fatores, então a concorrência aumenta muito, né? Então, vagas de residência, vagas em serviços médicos, né? As vagas, ofertas de emprego, salário, como você mencionou, eles vão ficando defasados. Então, a oportunidade na medicina convencional, né, entre muitas aspas, porque só existe uma medicina. Né? O que a gente está falando, que essas pessoas fazem, eu costumo brincar que eles são portadores de CRM e não médicos, não é medicina, né? Isso não faz parte da técnica médica. Então, esse é um dos fatores. O outro fator é uma sedução grande por dinheiro mesmo, né? Como o André falou. Mercantilizar mesmo, né? Aumentar lucro, a margem de lucro sempre maior, sempre colocada à frente do paciente, da técnica, da evidência. A gente tem também a população, existe uma carência também, e aí a gente tem que olhar para a gente e fazer uma meia-culpa também, que a medicina tem suas falhas, tem suas lacunas, e essas pessoas, elas conseguem entrar exatamente nessas falhas, né? Onde a medicina falha em atenção, onde ela falha ali em dar o que o paciente espera, né? Quando ele chega no médico, quando ele busca uma ajuda, né? Ele tem uma expectativa, e muitas vezes essa expectativa pode ter sido quebrada no passado. Então, existe também a população que está carente, que está, não está satisfeita com o sistema de saúde. E aí aparece um profissional que sabe o marketing, como você falou, que sabe se posicionar, que tem um discurso muito sedutor, né, persuasivo, elegante, né, que se porta, se veste como
uma roupagem de sucesso, né, high ticket, bastante elegante, e essa pessoa acaba caindo nessa armadilha, porque essa pessoa, ela arma todo um cenário em cima dessa lacuna, em cima dessa vulnerabilidade que a medicina abriu. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que não dá pra gente estabelecer somente uma causa, assim, na minha visão. Eu também acho. São vários fatores, mas eu gostei quando você falou que a gente tem culpa, porque eu acho que a gente tem culpa mesmo, sabe? Eu acho que a medicina, durante muitos anos, talvez décadas, eram poucos profissionais, o paciente acabava não tendo muita opção, ele tinha que ir nos profissionais e o profissional se achava no direito de tratar o paciente do jeito que ele quisesse. E aí, isso aí foi ficando meio prostituído, assim, a satisfação do cliente, do paciente, foi ficando cada vez mais baixa, e aí alguém começou a perceber. Aí se eu começar a tratar melhor e começar a cobrar aqui, cobrar ali, então talvez essa lacuna seja muito verdadeira, talvez a culpa seja nossa. Mas assim, dá para você ser um bom médico, você ganhar dinheiro e mesmo assim ser ético, não dá? Sim, Com certeza. sim. Então, eu acho que isso aí que a gente tem que traduzir para as pessoas, porque o nosso público é médico. Então, muito médico recém-formado que está nos ouvindo deve se perguntar assim, beleza, não faz parte dos meus princípios, não quero ser charlatão, não quero enganar os outros, mas como? Como ser um médico de sucesso, como ganhar dinheiro, como ser bem remunerado? Tem jeito? O que vocês acham? Assim, eu tenho menos tempo de formado que você, bem menos tempo de formado, né? Então, assim, eu acho que eu conecto um pouco com essa parcela, né? Essa geração. Eu tinha tudo, se eu quisesse, para ser um charlatão. Eu tô na rede social, eu tenho alcance, né? Se eu quisesse inventar um protocolo e passar uma segurança ali, eu ia vender o meu protocolo, não é? Com certeza. E assim, né? Não parte de quem eu sou, né? Mas aí que tá, cara. O caminho para se formar, ele não é um caminho fácil. Tanto na faculdade, quanto depois. Seja no mestrado, seja numa residência, seja numa especialização, seja no que for, né? E muita gente fica assim, porra, eu vou ter que... Já fiquei 6 anos na faculdade. Eu não tô afim de dar plantão. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou fazer residência, vou demorar a passar, não vou ganhar dinheiro. E eu quero ganhar dinheiro, porque eu fiquei 6 anos estudando, parado, tem que ganhar dinheiro, tem que movimentar. Pô, aí é muito convidativo o cara começar a atender. Ok, vai atender? Atende, beleza, generalista, não tem problema. Mas a partir do momento que ele começa a, que nem eu falei, né? Porra, vender um protocolo, fazer alguma coisa, tentando tirar o atraso do que ele teve, aí muda de figura, saca? Eu vejo muito isso, que é não é o não querer estudar, né? Às vezes é o imediatismo mesmo, sabe? Que não é todo mundo que está disposto, né? A passar por horas e horas ali, mas é o que torna pessoas bons médicos, né? Assim, quando eu saí da faculdade para agora, quem eu sou, com o quê, Cadu? Quanto tempo que eu entrei no hospital que eu te falei? Sei lá, 3, 4 meses. Eu não me formei médico, não. Ninguém. Agora eu tô me Você tornando consegue médico, ver a sacou? diferença, né? Eu consigo ver, e tipo assim, eu vejo muito evidente o medo. O medo que eu tenho agora de fazer as coisas, sabe? A discussão, pedir ajuda, saca? Isso que você está falando é muito interessante. Eu tenho uma impressão de que as pessoas que vão por esse caminho, né, que buscam atalhos, né, querem mercantilizar a medicina, enfiam implante em todo mundo, chip e soro e 1000 manipulados. Essas pessoas são destemidas. Eles têm muita coragem. Eles não têm medo. Eles têm muita não coragem. têm medo das consequências, não têm medo de causar dano. São pessoas que fazem as maiores atrocidades, assim, em termos de prescrição, sem a menor preocupação, assim, né? Com a cara lavada mesmo. E aí tem 2 problemas que eu vejo. Tem 2 coisas. Ou o cara não sabe, porra, né? Ou ele sabe. Aí é foda. Porque você fica assim... Espero que não porque saiba. quem é bem formado, né? Quem é bem formado, quem se formou numa faculdade boa, fez uma boa residência, se dedicou, sabe das complicações, sabe dos riscos, né? Tem medo de que esses riscos, essas complicações aconteçam com você, com o seu paciente, nas suas mãos. Então a gente tem um certo receio, um certo cuidado com o outro. Essas pessoas não têm. E aí entra essas 2 opções. Eu concordo com você, né? Eu acho que tem os 2 tipos de charlatão.
Eu acho que tem o charlatão culposo e o doloso. Exatamente. Né? É o Tem burro com atitude. Exato. O burro com atitude. O burro com atitude é o mais perigoso pra mim, E- saca? e- Porque, tipo assim, puta merda. E o velho. que tá ciente. Eu acho que a maioria é culposa. Uhum. A maioria simplesmente não conhece, não sabe das complicações, tá muito seduzido, tá muito apaixonado por uma ideia, por um discurso que ouviu numa mentoria, num curso de final de semana, e realmente se convenceu daquilo, né? Ele acha que aquilo realmente é a medicina mais moderna, de vanguarda, né? E tem o cara que, aí esse eu acho que é a minoria, que é o doloso, né? O cara que efetivamente está causando aquilo sabendo que aquilo não funciona, ou que realmente ele tá só... Que é deletério. É deletério, tem alguma complicação e tá querendo realmente ganhar dinheiro. Acho que essa é a minoria. Uhum. Talvez esses aí sejam os líderes, né? Talvez esses aí sejam os líderes, caras que estão verdade. formando os outros, né? É. Esses caras talvez É. saibam disso. Mas a maioria, eu acho que não são, de fato, charlatões, assim, contumazes e cientes, não. Acho que eles estão simplesmente ignorantes, como o André falou. Eu gostei desse conceito de culposo e doloso. É exatamente forte, isso. viu? Então são vários fatores, assim, medicina cada vez mais concorrida, acho que uma geração extremamente imediatista, ninguém está disposto a pagar o preço, a ficar anos trabalhando, se a gente for pensar na formação nós de ortopedista, por exemplo. Quando que a gente começa a ganhar dinheiro de verdade, cara? No mínimo 9, 10 anos. Exato, Vocês 9, ralam 10 pra anos. caralho, né? Tipo assim, eu vejo, bicho, assim, A curva é muito grande, cara, demora muito. Poucas pessoas estão dispostas a ter isso. Então a pessoa já projeta a vida, nossa, mas eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero viajar ao mundo, eu quero comprar uma casa. Eu não vou esperar 10 anos para isso. Então é um problema geracional, né? E aí a pessoa acaba vendo e acha que é um caminho ok, não, eu vou fazer isso porque fulano falou que é bom e tudo me parece bom. E aí a terceira coisa, a nossa formação no geral tá tão ruim, né? A formação acadêmica, que a gente tem que se colocar aqui numa posição de educadores de médicos em relação a explicar o que é evidência. E por que criar um método está errado, e por que você não pode ensinar um método do zero, e que existem evidências. Então eu queria que vocês falassem um pouco isso, sobre o que é medicina baseada em evidência, para quem não teve isso na faculdade. E ó, sendo bem honesto aqui, o André chegou, eu falei com ele que a gente foi para... Eu basicamente não estudo a parte de medicina esportiva e tudo mais, mas eu fui para ortopedia, basicamente estudo ortopedia há 5 anos. Eu não sabia que algumas bebidas proteicas, igual eu estava falando com o André, realmente não adiantavam de nada em relação a anabolismo muscular e tudo mais. E então eu sou um ignorante nessa área. Então a gente tem que estar na posição aqui de falar, de explicar o porquê que algumas coisas não dão certo e principalmente o que é evidência e por que a gente tem que se ater a elas. Queria muito que vocês explicassem Quer isso. começar? Só uma coisa, isso aí que você fez agora é muito bom. Sabe o que é? É virar e falar, eu não sabia, Eu não sei. eu não sei, Uhum. e pronto. É um exercício de humildade. Humildade, né? Exatamente, isso aí é segurança, cara. Sim. Isso é muito foda, muita gente não tem isso. Não tem de jeito nenhum. Ué, evidência, né? Evidência é qualquer coisa, na verdade, né? Tudo tem evidência. Tudo pode ser uma evidência. Tudo pode ser evidência, só que aí existem as boas evidências e as evidências são lixo, né? Que são as evidências inventadas, né? Sim. E é muito complicado você saber, identificar, qualificar e discernir entre o que é uma boa evidência, o que não é uma boa evidência. Se essa evidência ela é boa no seu contexto, isso é muito difícil. Então eu não vejo isso como uma falha na formação, porque muita gente não sabe ensinar, sabe? Então, assim, eu acho que... Porra, embolei a minha cabeça. Eu já acho que existe uma falha, sim, na formação, não só da medicina, não é só médico. Eu acho que existe uma falha na formação de saúde como um todo, em todas as profissões, todas as faculdades, de ensinar mesmo medicina baseada em evidências, prática baseada em evidências, né, epidemiologia aplicada à clínica, metodologia, enfim, né, chame de como quiser. Não existe, esse tipo de cadeira não existe nas faculdades, nas universidades, né, a gente não tem esse tipo de formação. Existem até umas pesquisas, uns artigos sobre o tema que menos de 5% dos cursos de graduação tem algum tipo de disciplina que fala sobre isso. Então, assim, o profissional de saúde, ele forma sem saber isso mesmo. Então, ele não sabe fazer busca na literatura, ele não sabe discernir o que é um artigo para ele usar na clínica de um artigo que ele não deve usar, o que é um artigo ruim metodologicamente ou um artigo bom, ele não sabe.
né? O profissional não sabe. E a gente acho que não pode culpar também a pessoa que não sabe. O problema é a pessoa que não sabe e quer usar isso de forma a validar seu discurso, validar sua prática, né? A gente está falando aqui de prática sem eficácia, né? Sem evidência. Aí é o problema. A pessoa não sabe a metodologia, não sabe buscar e começa a pensar, procurar artigos que confirmam a crença dela, confirmam a opinião dela. Aí sempre vai ser possível achar o cherry picking, muito né? fácil, muito fácil. Todo dia publicam-se 7.000 artigos no PubMed, são diários 7.000 artigos. É impossível que todos eles sejam artigos bons. Então você vai encontrar um artigo que confirma o que você quiser. Você encontra, é fácil, não é difícil encontrar. O que você ia falar? Que é assim, né? Que entra no que a gente chama de cherry picking, né? Você consegue virar e falar qualquer coisa. A gente consegue, se abrir o PubMed agora, a gente pega, que limão trata câncer e que limão causa câncer, saca? E aí como que a pessoa vai bater o olho nos dois e saber? É um estudo bom? É um estudo ruim? Isso é difícil, né? Vem muito, né? A gente pega, né? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. A gente tá falando de NADH mais cedo, né? Uhum. Porque NADH dá energia, é precursor de ATP, é sei lá o que das mitocôndrias. Cara, é verdade que não é? Na célula, pô, não é você tomando isso vai fazer alguma diferença para você como pessoa ou para sua célula. É o que eu falo muito, pô, você é uma pessoa ou você é uma célula? O que você é? Você é um ATP? Ou um rato? Você não é um ATP, você não é um tubo de ensaio, cara, você é uma pessoa. Então, por exemplo, né, o limão. O limão, ele causa câncer na pessoa ou ele causa câncer numa célula? Saca? Uhum. E isso é o que muitas pessoas usam, que é essa narrativa de venda, né, essa narrativa de enfiar produto nos outros, né? Ela vai muito por aí. É algo muito plausível, uma crença popular, um discurso que você escuta e fala, isso faz sentido, beleza. E aí vem em cima a evidência. É uma evidência, ela está certa, né? In vitro, no rato, em algum lugar, ela isso existe, de fato existe. Mas isso não se traduz para você como pessoa. Você não vive mais, você não vive melhor, você não adoece menos, você não melhora o que você precisa, né? E isso que é muito difícil, até para médicos verem isso, né? Eu vejo muita gente, às vezes, discute, né, artigo com colega, com tudo mais, né, e fala, não, mas aqui, olha só, melhorou muito a mortalidade, sei lá o quê, né? Beleza, mas melhorou a mortalidade por quê? Porque internou menos? Porque a doença não progrediu? E isso é muito difícil da gente saber, justamente porque a gente não tem isso na faculdade. Eu tive o quê? Metodologia do pesquisa científica, uma matéria. A gente tem estatística, né, uma epidemiologia que é bem básica bem ali, né, nada. muito pouco aplicada. Em geral, não são médicos que dão essas disciplinas. Estatística a gente tem, né, que é uma parte muito matemática, muito... não é aplicada à clínica, né, então para a gente fazer uma busca na literatura, por exemplo. Isso é uma forma, né, uma das maneiras de convencer as pessoas, né. Você usa fisiologia, você usa termos bonitos, palavras bonitas, um mecanismo biológico elegante. Que existe e que faça sentido na cabeça do leigo e seduza o leigo, né? E quando eu falo leigo, eu não estou falando só do paciente, do cara que não tem informação, não. Às vezes é o médico que é leigo. É o médico que não tem noção dessas coisas, né? A gente está falando de má formação médica. Então, às vezes o médico mesmo é leigo naquele assunto. E aí você coloca um mecanismo, um artigo sobre uma célula in vitro, um mecanismo fisiológico, uma reação química, ou um estudo em animais, em ratos, um mecanismo super elegante para provar que, sei lá, né, ele está falando de NADH, está falando que NADH trata fadiga crônica, né, melhora seu desempenho. Essa é uma maneira de convencer, de persuasão. Você usar jargões, você usar fisiologismo, né, a gente brinca de mecanicismos, né, você usar o mecanismo biológico de uma forma a enfeitar o seu discurso para convencer, para vender. Né? E não, na verdade, não o que ele falou, né? De desfecho clínico realmente importante, né? De estudo que realmente mostra melhora de mortalidade, né? Alguma coisa que realmente importa, e não mecanismos numa célula, num rato, né? Isso aí, de fato, não tem aplicabilidade clínica. E por ter evidência para tudo, talvez seja por isso que tem tanto médico culposo, né, que não tem intenção de enganar. Ele pega, olha o artigo... Ele acredita. Ele é inocente, coitado. Fala assim, nossa, que legal, tem evidência, eu vou passar isso para o meu paciente. Então vamos ao segundo ponto. Bom, se a gente entendeu que há um déficit na formação, óbvio que tem, que a gente não aprende direito na faculdade, como é que vocês aprenderam, então? Como é que vocês aconselhariam quem quer entender isso? Quem está disposto a não criar o próprio protocolo para aprender medicina baseada em evidência? Eu posso falar como que eu aprendi. Eu aprendi na marra.
aprendi na marra. Durante faculdade mesmo, fazendo meu TCC, meu orientador simplesmente me largou, né? Acho que acontece com muita gente, né? Eu não sabia o que fazer, não sabia como pesquisar, não sabia como escrever. Eu fui atrás para aprender. E aí tomei gosto pelo negócio, tanto que eu emendei um mestrado depois, né? E aí fui obrigado a saber o que é um artigo científico. Primeiro ponto, o que é um artigo, né? Que tipo de artigo que existe? Quais são? O que você quer estudar, apresentar, interpretar em cada um deles, né? E o método. O método, para mim, é o mais importante. O método e o viés, né? E aí que tá. Existem diferentes tipos de método para diferentes tipos, né, de situações e diferentes tipos de viés. É muito difícil você chegar. Então, assim, é um aprendizado constante. Direto eu vejo um artigo, leio, isso aconteceu outro dia, tá mandando pro Cadu, eu falei assim, não, Dedé, você não viu isso aqui não, cara, olha isso aqui, ó, tal e tal coisa. Algum viés, algum detalhe. E aí eu falo, não, cara, não vi mesmo, olha só. Então até pra mim, que eu vejo artigo direto, leio muita coisa, passa despercebido. E não é até pra mim que eu sou foda, não é isso, né? Mas é porque eu tenho contato com o negócio que eu gosto, sabe? Sim. Passa despercebido. A minha história é mais ou menos parecida. Eu, diferentemente de você, eu demorei muito a fazer residência. Antes de fazer residência, eu fiquei uns 5 anos trabalhando. E você passa muito tempo, né? Você começa a acostumar com algumas rotinas, com alguns gastos, né? E é o que você falou, né? A gente não sabe até fazer residência, até entrar num serviço desses, o quanto a gente cresce, o quanto a gente aprende, né, na medicina. Né? Então, até entrar, a gente acha que a gente é médico, a gente é autossuficiente, né? Que a gente sabe muito. Até a gente entrar na residência e ficar sozinho, como você estava mencionando hoje, né? Exatamente. Você ficou sozinho num plantão e chega um paciente difícil, aí você percebe, cara, eu não sei absolutamente nada, né? Aí vem o medo. Medo. Não é por você não, é o medo pelo outro. Mas só tem medo quem conhece o risco. O destemido, o charlatão, não tem medo. Aquele efeito Dunning-Kruger, eu acho que chama, não é? Exato. Que quanto mais você sabe, mais você tem medo, né? Assim, a sua confiança, na verdade. O seu nível de confiança é muito alto no início, quando você não sabe nada, e vai diminuindo à medida que você vai estudando. Exatamente. E aí, antes de fazer residência, eu entrei numa pós-graduação de nutrologia. Foi? Cadu! Foi por pouco, né, meu amigo? Quase foi charla. Eu fiquei um ano. Antes de qualquer crítica aqui, eu não tenho nada contra a nutrologia. Tem nutrologista sério, é uma especialidade, existe residência. Tem nutrólogos fantásticos. Eu mesmo tenho nas minhas redes, eu direto compartilho, troco ideias. Eles fazem um trabalho fantástico. Um fantástico. nutrólogo sério, né? O que fez a residência. O cara, existem bons nutrólogos. Mas essa foi uma área que ficou banalizada. Né? Muitas pós-graduações, assim, Final de semana e tal. Mas o maior problema não era a pós-graduação. A pós era boa, eu tinha bons professores. O corpo docente era muito bom, não tinha ninguém ensinava charlatanismo, nada disso. E eu fiquei um ano nessa pós-graduação. O problema eram os colegas, cara. Quem entrava nessa época, isso foi 2016. Quem entrava nessa época, cara, tava buscando esses atalhos, sabe? Era gente, assim, de hormônio, de implante. Na época, eu acho que o implante ainda não era tão visado, não, mas era soro, era esses hormônios, era uma coisa bem... eu não queria... Eu percebi que eu não estava no meu lugar. Eu não queria me misturar com aquela galera ali. Até que eu passei na residência no meio da pós-graduação. Aí eu tranquei a pós-graduação, fui fazer a residência, aí venceu o tempo que eu podia ficar trancado, e quando eu saí da residência, eu voltei e falei, não, vou fazer medicina do esporte. Era muito parecido, era muito próximo, tinha matérias semelhantes. E aí eu concluí a pós-graduação, perdão, de medicina do esporte. Mas eu posso falar por isso, porque quando eu cheguei na nutrologia, era um show, eu falo pelos colegas, tá? Não pelo corpo docente, não pela pós-graduação. Era um show de práticas que eu falava, cara, não, nunca vi isso, não, isso aí tá errado, tá errado, esse artigo não tô gostando. Aí eu comecei também, como o Dedé, a buscar por minha conta, pesquisar, entender, ler sobre o tema, e aí fazer curso e me aprofundar, e entrar em contato com gente que divulga medicina baseada em evidências, que tem muita gente boa na internet fazendo isso. Fiz cursos, mais de um, e acabei mergulhando tanto de cabeça nisso que eu mesmo passei a ser um divulgador de medicina baseada em evidências na internet. Comecei a divulgar isso, a mostrar, olha, esse artigo está errado por isso que vocês estão falando dessa intervenção é errado por causa disso, eles não poderiam usar isso por causa, enfim, usando evidência científica robusta, adequada para isso.
Então, de fato, se você quer mesmo trabalhar com medicina baseada em evidências, entender desse tópico, entender desse assunto, você vai ter que buscar fora da faculdade. Você vai ter que buscar de alguma maneira, porque isso não é uma disciplina que hoje, atualmente, é ofertada nos conteúdos de graduação. Alguma fonte, algum conselho de lugar, algum curso que vocês aconselham? Cara, tem muita gente boa fazendo isso. Não sei se você pode fazer propaganda. Pode fazer Pode, propaganda, pode. né? Pode, Tem cara bom. Tem o Igor, Anderson, Tem o tem? Igor, Tem o Igor, o Léo. Eu fiz o curso dos dois, cara. Fala aí deles. Você fez então, o curso do Léo? Eu tenho Dos vontade dois, de fazer. dos dois. O Léo foi professor lá da Fazer. Léo Léo o quê? Costa. Léo Conhece Costa? o Léo Costa? Não. Cara, você tem que trazer ele aqui. Nossa, o Léo Ah, é é? fantástico. Tem que trazer ele aqui, velho. Qual que Você é tem o que Só um Instagram parênteses dele? aqui, né, gente? Léo Costa. O Léo é um fisioterapeuta. Aham. Ele é brother meu, assim. Cara, ele é muito bom. Pra mim, mesmo? hoje, ele é o melhor professor de prática baseada em evidências do Ele é muito Eu bom. não sabia. Ele é fisioterapeuta de formação. Ele tem um currículo, assim, bizarro, no Lattes, assim, ele é pesquisador nível 1B do CNPq, só tem um nível acima dele. Tem mais de 200 artigos aprovados, Que isso? publicados. Ele é pesquisador em dor lombar. Então, ele trabalha muito com dor lombar. Então, a carreira dele foi toda com dor lombar. Ele e a esposa. A esposa também é muito boa também, muito boa pesquisadora. Mas ele que toca mais, ele é mais a figura, assim, né, visual é ele. E ele tem um curso disso, ele tem 500 mil seguidores hoje. Não sabia. Cara, é muito bom. A gente já fez vários posts juntos. Você deve ter. legal. Vou te mandar. É leocos.pb? Isso. Ah, então já vi. Ele é muito já bom, vi. cara. Ele é muito bom. Ele Você é tem muito que trazer ele aqui, porque ele é um cara muito Tem que elegante. anotar, Bela. Ele é muito elegante. Cara, ele é um né? cara Boa. gentil, Ele é muito conversador. Eu elegante. tenho certeza que ele É. é. Tenho certeza. Boa. Ele é muito bom. Ele tem um podcast também de saúde. Ah, é? O podcast Legal. dele é grande. Mas é um cara fantástico pra conversar. Legal. Então, Léo Costa, você tem alguma Tem o indicação? Igor também. Tem o Igor né? Eckert também. O Igor Tem Eckert. tem o Zé Alencar, tem um livro muito bom, que é um cardiologista, que é muito bom. Ele é muito bom. Tem o baiano. Como é que é o nome dele? Aquele baiano. Não é o Henderson, não? Não. O Henderson é bom, mas o Henderson, eu acho que ele não tem um curso assim. Eu acho que ele fala de meta-análise. Ele tem um curso de meta-análise. Não sei se ele tem um curso mais amplo assim, não. Show de bola. Não, bom demais. E antes da gente passar para a segunda parte do podcast, é a parte que eu estou mais animado, confesso, eu queria falar sobre as maiores atrocidades que vocês já viram, gente falando na internet, médico falando na internet. Você quer exemplos de Exemplos, picaretagens? queria muito exemplos de picaretagem. E o mais importante ainda, eu queria falar sobre o médico que quer se posicionar de maneira correta e que quer estudar e quer fazer o que é certo, que pode fazer na rede social para seguir o exemplo de vocês. Mas antes, queria entregar um presente para vocês. Bela, tá com você? Tem o presente. Hoje? Ah, tá aqui do meu lado. Aqui, ó, presentinho para vocês dois, de agradecimento por terem meu vindo. amigo, muito obrigado, que Não, isso. presente. velho. Lembrancinha mesmo, gente. Valeu. E aproveitar para falar da Arco. A Arco, que é nosso patrocinador aqui, Master. Como é que vocês são da parte financeira, inclusive? Vocês Cara, eu são sou mais um cara- controlados Eu ou sou não? um cara, Ô, assim, meio avesso a isso, cara. Eu também, Eu tenho, velho. assim, zero familiaridade. Aham. Eu admiro quem Sim. quem estuda o tema, quem tem essa disciplina, mas eu não sou um cara ligado a finanças, não. Entendi. Acho E que é uma você, Dedé? falha. Acho que é uma falha. Tô reconhecendo aqui que é uma falha. Mas isso aí é 99%. Ah, meu amigo, é aquele negócio, né? Eu não sei direito quanto eu ganho, não sei direito quanto que eu gasto, né? E aí a gerente fica me mandando nos trem e fala assim, bota aí, vai. Pô, É legal. isso aí, Normal, velho. normal. Mas então, em algum lugar da tela agora deve estar aparecendo um QR Code para, se você quiser conhecer a Arco, a consultoria financeira, a maior consultoria financeira para médicos do Brasil, e vai estar aparecendo um QR Code. Se você quiser conhecer mais, alguém vai entrar em contato com você, agendar uma reunião. A gente tem um modelo de consultoria financeira 360 graus, atua na vida financeira inteira do médico, desde proteção patrimonial, seguros, investimentos, pensar em sucessão patrimonial. Então, é muita coisa. Clica aí no QR Code, alguém vai entrar em contato com vocês e vocês vão conhecer a Arco. Beleza? Vamos continuar então. Vamos lá. Maiores atrocidades que vocês já viram na internet de médicos falando. Vocês conseguem listar aí algumas? Isso é infinito aqui, isso é velho, infinito. Eu acho que a gente pode escalonar, né, degraus, assim, né? Tem as coisas, assim, um pouco menos A montagem, senhor. danosas, né? Nível 1. Tá, vai lá, nível 1. A gente Nível pode 1. subir a escadinha e o céu, cara, o céu é o limite, assim. Nível 1, assim, né? Vou falar o que eu acho que é nível 1, né? Uhum. Nível 1 pode começar na água com sal para hipertensão. Isso é nível 1, eu acho. É básico pelo que ainda tem para cima. Não sei se seria nível 1, porque pode causar dano, né? Porque Pode causar dano. Uma pessoa que já consome uma quantidade excessiva de sal, você colocar mais sal na alimentação dela, essa pessoa pode ter repercussão no nível de pressão arterial. Calma, tem né? médico que fala isso, então, para tomar água com Tem, sal. água tem, com que sal para trata tratar doenças. hipertensão. Tratar Ah, é? hipertensão, fala que trata... Hernia de disco, né?
desidratação discal, tá degeneração desidratado, discal. hidrata, né? Hidrata. Entendi. Com sal, é porque o sal que leva a água para dentro da célula, assim. Eu tenho até um caso engraçado sobre isso, assim, que eu fiz um conteúdo grande sobre isso, assim, sobre água com sal, fui processado, inclusive, pelo profissional, pelo portador de CRM, que falava isso, né? E eu trouxe evidências, né? Trouxe que a gente já consome a quantidade de sal, a gente já consome o dobro da recomendação da OMS de sal, né? O brasileiro. A OMS recomenda em torno ali de 3 gramas de sal ali por dia, 3 a 4 gramas, não lembro agora de cabeça, e o brasileiro consome em torno de 8. Uhum. Então já é uma quantidade acessível. Então se adicionar sal na alimentação propositadamente, já é danoso por si só. E eles pegam algum estudo? Sempre tem, né? Um dos argumentos é que o sal, né? Principalmente o sal, mas não pode ser qualquer sal. Não, tá? é o sal de Mossoró. É o sal integral, ele não pode ser refinado. Como é que chama? Do Himalaia. Do Himalaia, o sal rosa, aí tem o sal de Mossoró, aí tem um sal, aí se não achar pode ser o sal grosso do churrasco, enfim. Porque eles dizem que o sal tem muitos minerais, muitos compostos que são necessários para a nossa saúde. O que eles não contam é que essa quantidade de minerais são traços de minerais. O cheeseburger tem mais mineral. Exatamente, é uma quantidade tão ínfima que para você ter uma quantidade significativa desses produtos, desses minerais na sua alimentação, que fizesse diferença para você no seu dia a dia, você teria que consumir 2 quilos de sal por dia. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Você falar que você vai receber mineral através do sal, de uma pitada de sal na água, de 1 grama. É impossível, são quantidades ínfimas, não faz a menor diferença. Se você comer um prato de salada, se você tomar um copo de leite, já vai ter mais mineral do que essa quantidade de sal. Então, esse é um dos argumentos, né? Mas eu acho que, não sei se esse seria o nível 1, porque pode causar dano, né? O que seria, então? O nível 1 não é a bebida proteica? Talvez pode ser a bebida proteica. Porque eu fui... A gente pode falar de suplementos inúteis, né? Sim, suplementos inúteis, boa. Acho que pode ser o nível 1, né? Suplementos inúteis. Suplementos que não vão fazer diferença nenhuma. Mas quais são os suplementos inúteis? Água de colágeno. Tem água de colágeno, pode ser pelo amor de Deus, colágeno para ganho de massa muscular. Colágeno para articulação. Não tem evidência disso, então. Não, mas não é que não tem evidência. Aí nós vamos entrar na biologia, na fisiologia. Sacou? Igual os picareta, mas aqui faz sentido. Entendi. Cara, não tem como uma fonte proteica que não tem aminoácidos que geram gatilho anabólico de músculo, de manutenção muscular, ir pro músculo. Pô. Não tem quantidades suficientes ali para fazer nada do que tem e não tem os aminoácidos essenciais ali. O colágeno é muito pobre, né, em aminoácidos essenciais que sinalizam esses É diferente da proteína do leite, por exemplo. Não, exatamente. A proteína do soro do leite, ela é a melhor que tem. Como é que chama aquele percentual lá de absorção da proteína que o do leite o valor biológico? Isso, como é que é? Que é 0, 0,1, como é que era? Existe uma referência, né, de valor. Hoje a gente fala um pouco em valor biológico, né, porque acaba que a gente não usa só um tipo de proteína, a gente usa vários, né? Mas se você pegar isoladamente as proteínas, ela tem um grau de recomendação de valor biológico, né? O colágeno é zero. Que é o quanto ela tem de aminoácidos que a gente não produz, que são os aminoácidos essenciais, que o corpo não sintetiza. Existem os aminoácidos não essenciais, que a gente já faz, então não faz sentido, e o colágeno é um deles. É uma proteína que só é formada por aminoácidos não essenciais, a gente já produz. Entendi. Então não faz muito sentido a gente usar isso de forma deliberada, suplementar. Né? Se você vai suplementar, vai gastar dinheiro, tempo, vai investir sua energia em suplementar uma proteína, que seja uma proteína melhor, né? Uma proteína que tenha mais desses aminoácidos, inclusive aminoácidos que sinalizam hipertrofia muscular, recuperação, que são principalmente os BCAAs, né? Os aminoácidos de cadeia ramificada, que tem lá no whey, que tem num bife, de frango, num bife de boi. Sim. Você não precisa necessariamente de um suplemento. Sim. Eu acho que nível 1 é bom, os suplementos, assim. Mas o quê? Beleza, a água com colágeno... Cara, suplemento inútil é o que mais tem. Assim. 95% tem, dos suplementos que a gente vai numa casa de suplementos assim, 95% é inútil. A gente pode colocar 5 suplementos assim no esporte, a gente trabalha muito com esporte, a gente fala muito de esporte. Talvez a gente pode falar de 5 suplementos que façam diferença no esporte e ainda assim, pouca diferença. Nossa, muito pouca. Eu tenho uma polêmica. Puta que pariu. Vai lá, pode falar, manda. Creatina, velho. Creatina. Creatina não serve pra tudo. Sacou? Não serve. Assim, a galera fala, não, vou suplementar creatina pra força muscular, pra correr mais, né? Pra tudo. Pô, creatina, né? Aí vem da fisiologia lá também, né? É pra explosão. É a primeira coisa que o músculo vai usar pra gerar energia. Sim. Então, assim, se você vai correr uma maratona, pra que você vai suplementar creatina? Tu vai ganhar peso, porque a parada puxa água. Então, assim, creatina não serve pra tudo, né? E a galera vende creatina como um negócio milagroso, né, a creatina é um suplemento difícil de combater, porque ela tem muita evidência
É um dos suplementos mais estudados. E esse é um argumento. Esse é um argumento que eles usam para que funcione tudo, né? Porque realmente tem muito estudo, tem mais de 50 anos de pesquisa, tem bons estudos de creatina. Mas os bons estudos de creatina mostram que ela só funciona, como o André falou, para explosão, para tiro, para força, para contrações máxima, rápidas, né? Movimentos explosivos, força, musculação, só. Para idoso tem muita gente usando, né? Cara, não tem trabalho bom para isso. Aí entra a parte mecanicista, né? De fisiologia. Porque tem creatina no cérebro, porque ela usa na refosforização do ATP. E aí, por isso, fazer sentido é uma coisa. Você estudar, pesquisar, colocar isso na prática e aquilo fazer diferença na prática, no mundo real, é outra completamente diferente. E a creatina não demonstra efetivamente, consistentemente, que ela tem efeito fora desse contexto muscular que o André falou. E mais, o efeito da creatina positivo para esses trabalhos, né, de explosão, de força, é em torno de 3 a 5%. Então, assim, você tem que pensar se isso vale a pena para você. É muito alta performance para você conseguir perceber essa diferença. E aí que tá, a galera não entende isso. Você que tá treinando aí 3 vezes por semana, levantando um pezinho ali que, pô, talvez assim, você poderia mais do que aquilo. Se você tá mais mal-humorado num dia, você pega um pouco mais, você tá menos, você tá com sono. Talvez não vale a pena para você. Eu acho que agora, dormir mais vale talvez para um levantador de peso, né, um atleta de futebol que tem que fazer o movimento, cara, 3% num 100 metros rasos, 3% é muita diferença. É muita diferença. Então aí já é uma questão de contextualizar quem está usando. Sim. Outro suplemento bom, outra polêmica, beta-alanina de pré-treino. É outro. A galera acha que beta-alanina é pré-treino. É aquela que coça, né? É a que coça. Eu não cruzei essa, não. E aí vende o pré-treino por quê? Porra, coça, né? Então eu tô te dá energizado. A beta-alanina também é outro suplemento com evidência que funciona. Muita evidência. Que tem efeito fisiológico para performance, né? É um suplemento ergogênico, né? Então melhora a performance. Mas é igual a creatina, ele também tem seu uso específico, né? Ele não é para todo mundo. Só que como ele tem um efeito colateral, como o Dedé falou, né? De coceira, né? Se a gente toma uma dose relativamente alta, a gente fica pinicando, dá uma parestesia nos membros, né? A pessoa acha que aquilo é o efeito do suplemento, né? E que aquilo ali é o que está fazendo efeito. Então eles usam para tudo, para pré-treino, para tudo. E ele é péssimo, por exemplo, a musculação. Porque a musculação é um esporte... Faz sentido para... Ele é um tamponante. Entendi. Então, ele tampona íons H+, quando a gente está contração muscular mais prolongada, né? Então, uns exercícios que têm uma duração um pouco maior do que, por exemplo, os tiros, né? Do que a musculação. E a gente começa a acumular H+, que é o íon, né? Que aumenta a acidez. Ele tampona esses íons, ele permite que você desempenhe essa contração, esse esporte por mais tempo. Então, essa fadiga, ela traz um pouquinho. Da mesma maneira que a creatina também não é um efeito muito grande, é um efeito pequeno. O tempo que a gente vê nos estudos dos trabalhos aí é entre 2 minutos e 15 minutos de esforço. Então, por exemplo, não adianta para uma maratona. O cara vai correr lá 2, 3, 4 horas. Mas para uns 5 km, já acabou. Faz sentido. Faz sentido. Exatamente. Já para um treinamento, um crossfit, por exemplo, né? Um futebol, um futsal, um vôlei, já faz sentido. Né? Porque a gente tem essas contrações. Então, assim, é tudo de contextualizar. Então, mesmo para os suplementos que funcionam, que a gente está falando aqui, não é para todo mundo, não serve para tudo, não é milagroso. É evidência. Né? Então, assim, as pessoas estão usando suplementos de uma forma assim, totalmente desordenada, serve para tudo e passa suplementos para isso. E aí vai acumulando um atrás do outro, é fórmula gigante, é manipulado gigante. E não é assim, né? A literatura não mostra esses efeitos dessa maneira. Nossa, tá. A gente já falou de 2 suplementos que funcionam, né? Eu falei que são 5, acho que não tem mais que 5. Então a gente falou da creatina, da beta-alanina, que funcionam. Cafeína. A gente pode falar da cafeína. A cafeína é um suplemento ergogênico, que inclusive está na lista de observação da UADA. A UADA está fazendo ainda um estudo, né? A UADA é a Agência Antidopagem Mundial, se ela vai entrar na lista de doping. Ainda não é. Todo atleta de nível olímpico usa cafeína, até maratonista. A gente viu agora, recentemente, o recorde. Da forma que você quiser. Da forma que for. Você pode usar da forma que você achar melhor. Você pode usar em cápsulas, você pode usar um suplemento de um pré-treino, você pode usar no café, você pode usar um energético. A cafeína tem evidência de eficácia para melhor. Aí, nesse caso, eu não sei se vocês concordam comigo, que eu conheço, ela funciona tanto para treinamento de força, né, para exercício resistido, quanto para treinamento aeróbio, né? Então, para
cardio, assim. vamos O dizer. recorde mundial que vocês estavam falando Isso, foi... da maratona, Ele todos usou? eles usaram cafeína durante Ah, tá. durante É. antes e durante. No gel. Antes e durante. No no gel, gel. seja na Antes e garrafinha, no gel. Eles costumam fazer eles fazem uma, isso é muito individual, depende do peso do atleta, depende de como ele tolera a cafeína, e aí eles fazem de acordo com a dose que para eles é mais eficaz, né? Aham. Então parece que o ganhador, em primeiro lugar, usou 100 miligramas durante a prova, no meio da prova, certamente ele usou antes de começar a competir, mas eu vi o planejamento dele, tinha um gel de carboidrato com cafeína no meio ali. Tá. Ele tem, esse é um suplemento que tem eficácia no esporte. Tá. Só um parênteses na lista de 5. O maratonista que bateu o recorde, eu vi um vídeo, acho que você postou, dele, das coisas que ele come no café da manhã, Aham. sem super café, sem nada. Sem nada Sem disso. super café, sem nada, velho. Sem raspar a língua. Sem Sem shot milagre, sem matinal. shot matinal, Sem cúrcuma. Sem cúrcuma, sem enema de café. Entendi. E bateu o recorde, né? É. Então tem alguma coisa errada. É. Tá, qual que é o outro? Whey? Vamos deixar o whey meio deixa o que whey. separado, porque ele é um suplemento proteico, né? Então, assim, proteína não é alimento, vamos dizer assim. Sim. Não é estrutural, não é bem um suplemento. Então a gente falou, bicarbonato é outro. Bicarbonato tem? funciona. Bicarbonato Não, é mas o outro. bicarbonato tem que ter cuidado. O bicarbonato é Por quê? outro tamponante, né? Um A é betalanina, extracelular, exato. A e um é betalanina é intracelular. intracelular, o bicarbonato é extracelular, também tampona íons H+. Mesma coisa, né? Então, se você tem um esforço que acumule íons H+, então precisa de um metabolismo aeróbico mais prolongado, mais sustentado, o bicarbonato tampona. O problema o bicarbonato precisa de uma dose X, que é uma dose relativamente alta, é coisa de 10, 15 gramas, então é uma quantidade boa de bicarbonato, e o bicarbonato ele é osmoticamente ativo no seu intestino. Então ele é muito desconfortável. Além do gosto ser horrível, ele pode ser desconfortável. Então pode dar gases, pode dar vômito, pode dar diarreia no meio do treino, da prova. Então ele não é muito bem tolerado. Então as pessoas não costumam usar porque é difícil de usar. Mas tem evidência. Mas tem também. evidência de Tô lembrando melhora. da primeira vez que eu usei bicarbonato, né? Me falaram isso, né? Pô, beleza, né? Tomei, só agarrei a mão, né? Óbvio, né? Tomei pra mais, né? Acho que eu tomei 20 Psicopata, gramas. ou né? Você é 25 psicopata. gramas. Bicho, aí saí de casa, velho. Cheguei na Lagoa Seca pra correr, meu irmão. Na Nossa. barriga, velho. Saí correndo pra padaria e falei assim, me dá licença, eu volto Cara, aqui, eu cê- tomo café com você Você daqui já a pouco. viu essas velho. misturas de bicarbonato com vinagre pra limpar as Não, coisas como nunca que vi. borbulha, assim? Verdade. Cara, É, você joga isso aquilo- você joga bicarbonato no seu ácido clorídrico do estômago, É isso que aqui, do acontece. subgástrico, é isso que acontece, cara. Que borbulha ali. Nossa. Então tem que ter muito treinamento, tem que E aí acostumar com aquilo. dá vontade de vomitar ou diarreia? Os dois. Os dois. Os dois. Aí a segunda vez eu tomei sentado no vaso e esperei. Os dois. Aí eu fui. E você sentiu diferença? Não. Não. Cara, Mas é muito marginal esse marginal, ganho. É, É muito pequeno, então... É atleta de muito alta performance pra ter sensibilidade, Sim, né? sim. não Pra é pra ter todo um mundo. efeito mesmo, assim, mensurável, Uhum. tem que ser um nível, tá num nível de condicionamento limítrofe. Aham. Então não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Mas assim, Tá. funciona. Funciona. Mais um que evidência. funciona. Mais um. Tá. Nós já falamos 4? falamos Mais Nitrato. Nitrato. Nitrato é um Nossa, outro. Nitrato. Eu quase Nitrato é um recebi um processo com a do nitrato. A marca de... É uma marca de suplemento. Ah, tá. É porque eu falei que o nitrato, né? O nitrato é da beterraba, né? Aham. Então, assim, Nitrato se você também é a tem- melhor fonte que É. a gente tem é a beterraba. Né, pra nitrato. se você tem uma beterraba que é padronizada, que você sabe quanto de nitrato tem lá, Pra quê? você vai pagar bem mais barato no pano. Eu processo de novo, velho. Não, você não tá citando o nome Não de tô ninguém, né? citando nada, né, Eu velho? nem sabia que tinha. Não, eu posso falar, isso é fácil, isso é tranquilo, eu falo. E aí, assim, Porque o que você tá falando é que você não precisa pagar 200 comprar o reais. suplemento. No suplemento, você tem uma parada que, se você sabe quanto tem de nitrato ali, né? Se é padronizado no pão da beterraba, porra, paga 40 reais no quilo. Não 200 reais em 300 gramas. O nitrato é Entendi. precursor de óxido nítrico. Isso. Então ele aumenta um pouco a vasodilatação, a entrega de nutrientes, de oxigênio para os músculos. Então aumenta a performance também em treinos aeróbicos também. Então vamos deixar claro que não funciona para musculação, não é o Aeróbico. melhor suplemento para isso. Mas ele também tem seus detalhes, né? Ele tem que ser tomado 2 horas antes. 2 horas antes Porque do o treino. pico de ação tem. dele demora a acontecer, então você tem que tomar 2 horas. Então, aquele cara que acorda e vai treinar, Não dá. não adianta nada. A quantidade é uma quantidade de 400 a 600 miligramas. De Isso nitrato. Isso seriam mais ou menos 400 gramas de beterraba. Então é uma baita É de uma muito. beterraba que você tem que bater, um suco grande, você vai tomar 500 ml. Não é uma coisa muito agradável, gostosa. Talvez o suplemento seja mais útil pela praticidade. Porque é mais fácil você bater o suco ali, Aham. você tem a quantidade padronizada. A beterraba talvez você vai ser um volume grande, tem que bater, preparar. Mas enfim, o que ele está falando realmente faz sentido, né? Você não precisa do suplemento, você pode Você ter não da precisa. beterraba. Tá.
Mais algum? Já foi os 5, né? Acho que foram os sim, 5, claro. não sei se tem outro. Aí a gente pode falar dos calóricos, Aham. né? Que são são derivados de alimentos, por exemplo, como carboidrato, como whey, né? Os suplementos proteicos. Que também são bons suplementos, tem evidência no esporte, mas eles já são diferentes, porque eles são como se fossem alimentos, né? E você não obrigatoriamente precisa deles. Você pode substituí-los por alimentos. Sim, Né? sim. Mas aí existe a praticidade. Por exemplo, na maratona, o cara correndo 2 horas para bater um recorde mundial de maratona. Como é que ele vai levar uma banana? Como é que ele vai comer ali um sanduíche? Não tem como, né? Não tem jeito. Então o gel ali, para ele, é Faz muito mais sentido, prático, sentido, muito mais rápido, ele faz isso on the fly, né? Tá. E os super cafés, cara? Aí eu vou Ah, deixar, O vou trem deixar pro caro, André. a Bruna é viciada em Eu vou super deixar pro café, André. cara. Ô, Bruna, para de tomar super café, velho. A não ser que você goste do gosto, né? Não sei, aí pode tem ser, isso, pode né? ser também. É uma Ou forma então, velho, super gosto superfaturada. caro, É uma velho. forma superfaturada de estragar seu café. Exatamente. Você sabe o também que, acho muito que pior. tem os cappuccino instantâneos, né? Aham. Que tem o mesmo gosto, que são muito mais baratos. Verdade. Né? Mas assim, é que é trem, né? O dinheiro é de cada um. É. É você que faz consultoria financeira Exato. aí, velho. Você que tem que Não é um virar bom pro cara, exemplo, velho. não é um bom exemplo. Aí, velho, é o seguinte, o super café, ele é um suplemento cafeinado. Vamos partir desse princípio, é um Sim. super café, então a base é café. O que funciona ali É a cafeína. é a cafeína. O resto ali, E tem muita coisa a mais, né? mas tem muita coisa, a mesma coisa que você ter 10 centavos de cada uma moeda diferente. Entendi. Você tem dinheiro, mas você faz alguma coisa com esse Não. dinheiro? Não faz, pô. Então, assim, é tanta Gostei microdose dessa analogia. Foi ali, velho. Gostei. né? Obrigado, velho. Vim até agora. Ó, Vê, velho. Foi muito bom Muito essa. bom. Foi muito bom. muito Aí, assim, você tem microdose de tantas coisas ali, e aí que vem a parada. Pô, você tem uma microdose ali de coenzima Q10. Tem um estudo lá na China com 10 pessoas falando que a coenzima Q10 melhora insuficiência cardíaca. Porra, sei lá. Beleza. Vem, pega e fala, não, a coenzima Q10, ela melhora insuficiência cardíaca, disposição, seja o que for. Tá ali, ó, tem evidência, Sim. coenzima Q10. Outra coisa, sei lá, triglicerídeos de cadeia média, É. que tem lá também, né? A alegação, né? Eles colocam ali no super café, são essas vitaminas, esses compostos, né? Tem tudo polivitamínicos ali, tem umas coisas, e o triglicerídeos, né? É uma gordura, né? Porque teve uma época aí, né, no mundo fitness, o wellness, né? De gente que faziam dietas de baixo carboidrato. Então, essas pessoas ingeriam muito pouco carboidrato, entravam em cetose, existem dietas que são cetogênicas, e eles evitavam os carboidratos. E aí era uma alternativa aos suplementos que têm carboidratos. Então, eles usavam o super café, que tem a fonte de triglicerídeos, né? É um tipo de gordura. Diz que não quebra jejum. Aí tem as alegações, Não tem quebra. estudos. Quebra. Ah, quebra. Tem umas alegações, os Ó. estudos aí Testei. É? Você viu também, Vi, né? vi, Eu fiz um vídeo já. vi. Quebra. Quebra? Quebra. E aí então, os estudos que mostravam lá que os triglicerídeos de cadeia médica alimentam o exercício, podem sustentar, evitar fadiga de não sei o que e tal. Então, eles usavam os triglicerídeos de cadeia média no super café como um suplemento de performance para treino. Entendi. Isso para quem faz dietas de baixo carboidrato e tal. Aí tinha essa alegação de não quebrar jejum, o Dedé mostrou que quebra? ele Quebrou usou em um mim. monitor de glicose. Quebrou em mim. Exatamente. Assim, É não o vamos falar, né? É o nível N1 baixo, aqui, exato. ó. Né? Mas assim, Todo alimento, né, todo nutriente que você ingerir, todo macronutriente, ele vai de alguma maneira impactar na sua glicemia. Né? Claro que o carboidrato é o principal, é o modelo de maior impacto na glicemia, mas proteína e gordura também tem esse pico. Mas ele é menor, ele é mais duradouro, mas ele também tem. Tá. E o outro nível de coisas que vocês já viram que realmente prejudicam, tem um risco muito... Aí a gente já vai entrar numa seara assim, de intervenções, né, cara? Aí tem soroterapia, implante hormonal de todo tipo. acho que a soroterapia é um abaixo do implante hormonal. Assim, Que tem menos risco? A soroterapia e tem muita vitamina inútil, né? Que você vai fazer xixi caro ali, né? E risco pro bolso, né? Exatamente. Risco pro bolso. Vitaminas Não, peraí, hidrossolúveis, né? Essas vitaminas são relativamente seguras, né? Você vai urinar aquele ali, B12, vitamina do complexo B, vitamina C, um monte de mineral, muitos ali que você vai excretar. E vem junto. Mas tem alguns que não, né? Principalmente as lipossolúveis, a vitamina D, que é uma vedete aí, né? Ela costuma acumular no corpo. E ela pode causar toxicidade, né? Tem casos aí de nefrocalcinose. Pela soroterapia?
Pela soroterapia. Doses grandes de vitamina D, né? Nossa. Isso teve muito no Covid também, né? Pós-Covid, também né? Aquela teve muito. suplementação adoidada de É. vitamina D, né? Teve muito. Hipervitaminose. Tem o soro, acho que Os soros e implantes. os manipulados. os também manipulados ali, entram né? junto com o soro, né? Entra junto A com via o muda, soro. mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí vem junto, né? Nossa senhora, vem assim, né? Fórmula para fadiga. Fórmula para beleza. Isso de manipulado. Soro também, tem soro pra tudo. Tem soro pra imunidade, tem soro pra Você já viu quanto que performance. custa? Não. Soros? Não? Eu vi um Caro, post né? desse, eu fiz uma pesquisa dessa, eu entrei em Fala aí, contato com a muito farmácia de caro. manipulação. Não, Cara, não, acho que eu já vi esse post O seu. custo é muito barato. O custo é muito barato. Vitamina B12, vitamina C é muito barato. Mas eles vendem muito caro. Aí, Não, eles vendem superfaturam, muito né? caro. Se custa, aí sim, né? Aí o contra-argumento é que a gente tá pondo preço no trabalho dos outros, né? Como se isso fosse um trabalho. assim, Que tem que manter lá a clínica e tal. Mas assim, cara, você comprar uma vitamina por R$5 e revender no soro a 2.000, isso não é somente o lucro do trabalho, né? A gente não está só criticando ali o negócio. Tem um superfaturamento, tem uma questão ali de não ter eficácia, de aquilo não ter evidência. E de desonestidade, né? Se você está colocando um produto que não funciona, não tem evidência de eficácia, não serve para nada, ainda está cobrando muito mais caro do que deveria, então tem um problema sério ético ali, né? E sabe o que eu penso nisso? Pô, a galera já não gosta de médico. A gente sabe, ninguém gosta de médico, nem médico gosta de médico, gente. E aí já é desconfiado dos médicos, né? E a gente está numa situação ali, né, numa posição de mais conhecimento do que o paciente. Então, se eu viro para o paciente e falo, olha, a vitamina vai te ajudar, o paciente vai acreditar, ele vai acreditar. Não tem como ele saber, porque se ele soubesse, ele não estava lá. Tava ali, né? Então, assim, ele vai acreditar no que você está. Então, E às vezes ele quer ouvir isso, né? Ele quer ouvir. Então, se você indica a parada para ele, né, falando que funciona e não funciona, é uma quebra de confiança muito grande ali, que prejudica todo mundo. Sim. Prejudica a classe toda. Sim. Você virar e ver que tem colegas que fazem coisas que quebram confiança com o público, saca? Assim, com o paciente. Isso é muito E complicado. tá ficando cada vez mais escrachado, né? Teve essa reportagem esses dias, vocês dois postaram, eu acho. Da Globo, não foi? Dos implantes. Dos implantes, Exatamente. E tá ficando porque aí não entra só, aí não é só a relação médico-paciente, né? Também entra a questão da farmacêutica ali, né? Da empresa que vende aquilo. Tem um retorno pro profissional, né? Tem cursos, né? A gente vai entrar no outra esfera, que são os implantes. Que virou um mercado, assim, gigantesco. Gigantesco. Calma, é implante principalmente de testosterona? É de tudo. A vedete, assim, né? O implante, ele surgiu principalmente com um derivado da testosterona, que é a gestrinona. A gestrinona é um progestágeno, é um derivado da testosterona, que inicialmente, há 40 anos atrás, ele foi usado para tratar algumas doenças ginecológicas, entre elas a endometriose. Acontece que era um medicamento, até foi vendido no Brasil, na via oral, mas não era um medicamento que não era tão bom assim, era um medicamento que tinha muito efeito colateral, as mulheres reclamavam muito de ganho de peso, de virilização, de acne, de aumento de crescimento de pelos, algumas mulheres notavam alteração do perfil hepático nos exames de laboratório. Então foi um medicamento que aos poucos foi sendo substituído e em 2000 e 2001, mais ou menos, ele perdeu o registro. Ele tinha um registro no Brasil ativo, a empresa não renovou, não tinha interesse em continuar com aquilo no mercado, parou de vender e aquele medicamento perdeu o registro, ele ficou esquecido. Na década de 2010, 2015, por aí, esses implantes começaram a crescer de novo e a gestrinona ressuscitaram nas cinzas da gestrinona. Tinha um pesquisador brasileiro, baiano, muito famoso ali, que estudava muito isso. Esse foi um dos primeiros laboratórios que começou a vender. E esse mercado explodiu. Eu acredito, e aí, assim, aí é uma ideia minha, porque isso não tem como comprovar, mas muito provavelmente porque o padrão estético mudou. As mulheres já começaram a valorizar essa questão estética masculina, né? De músculo, de performance. E aí aquele efeito colateral na década de 90, que é ganho de peso, né, que é masculinização, que era indesejado, ele começou hoje começou a ser um efeito positivo da medicação. Então começou, aí por isso que deram o nome de chip da beleza. Entendi. Porque as meninas começaram a treinar, usar para o treino e ficaram fortinhas e tal, e aquele efeito que antes era virilizante, né, foi direcionado para a estética, para o mundo wellness, aí virou aquela vedete. Esse foi o primeiro, foi o precursor. Aí depois veio testosterona,
NADH, metformina, já vi implante de ocitocina. Ocitocina. Teve um caso, apareceu há 2 anos atrás, uma mulher que foi parar no AVC foi parar no CTI com um AVC, porque usou um implante de ocitocina. Que isso, cara. cara. Porque a ocitocina, aí entra aquela parte do mecanicismo, né? Da a fisiologia, teoria, né? A ocitocina é um hormônio liberado lá na amamentação, né? Quando no orgasmo parece que também tem uma liberação de ocitocina, é um hormônio, né? Um neurotransmissor lá de bem-estar, de prazer. E aí eles começaram a chamar de hormônio da alegria, né? Então a pessoa que está lá nos seus 30 e poucos, 40 anos, uma questão psicológica, né, afetiva, financeira, de uma situação que para ela não está tão adequada, eles colocam aquilo ali no implante. Fica feliz, né? Essa é a alegação, né? Mas, cara, isso não tem evidência nenhuma, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, não tem nenhum trabalho que usou. Primeiro que não usou ocitocina para isso, muito menos na forma implantável. Então não faz nem sentido lá. É puramente mercantilização mesmo, tá? Porque quanto mais coisa tiver, quanto mais alegação, quanto mais promessa, mais vende, né? Nossa. Então, implante tem muito mais risco para a pessoa. Com certeza, né? Com certeza. Vocês já viram coisas assim? Várias. O implante tem dois tipos de implante. Eu tô falando demais, se você quiser me interromper, Você sabe mais de implante que eu. Tem 2 tipos de implante. Tem um implante que é absorvível. Você coloca lá, ele vai ser dispersado ali no subcutâneo. É como se fosse um comprimido, é um pellet, né? E tem os implantes silásticos, que eles não são absorvíveis. Eles vão liberando, por uma membrana, eles vão liberando a substância, teoricamente, ao longo dos meses. Esses pellets, principalmente, eles têm um risco grande, que é, se ele causar algum mal, algum problema, você não consegue tirar, cara. Porque ele dissolve igual um torrão de açúcar na água, você não acha aquilo no corpo. Então você tem que esperar o efeito dele passar. E nesse meio tempo, essa mulher pode engravidar, a mulher pode ter um efeito colateral grave, pode ter, sei lá, um AVC, um infarto, uma trombose. Ela pode ter algum problema e você vai ter que tratar só da complicação. Você não vai poder tirar o efeito, o que está causando o efeito ali, né? E, na teoria, a absorção era para ser controlada ali, né? Absorção e liberação, né? Mas não é. Mas não é. Então, às vezes, você pode fazer picos de consideração sérica ali completamente aleatórios. Você não tem uma padronização dos laboratórios, você não tem estudos que mostram que aquele hormônio libera X nanogramas por dia. Isso não existe, não tem essa padronização. Começou agora a tentar fazer isso, tem uma empresa aí que patrocinou um estudo para fazer isso, mas isso é muito pouco, né? Isso é capilarizado no Brasil inteiro, tem várias farmácias de manipulação, são vários produtos diferentes, várias substâncias diferentes que não tem estudo nenhum sobre essa farmacocinética. Você não sabe se aquilo está liberando X ou Y, o efeito, se o efeito é positivo ou benéfico, porque não tem estudo clínico. O que tem estudo observacional. O que você vê é o que você coloca nas pessoas, faz as pessoas de cobaia e vê o que dá de resultado. Vamos observar, vamos ver o que tem e o que não dá. E isso não é um melhor desenho de estudo para uma intervenção. Que loucura, cara. E muito bom, mas pra gente já caminhar pro final, eu queria perguntar para vocês, de pessoas que estão nos ouvindo, muito provavelmente médicos, às vezes a pessoa não quer ir para esse caminho do charlatanismo, provavelmente não quer, senão não ia estar assistindo um episódio desse, a pessoa quer fazer o dela, como vocês dois já estão fazendo, atendendo consultório, fazendo o que gostam, de forma ética, de forma correta, estudando. O que vocês aconselhariam, principalmente em relação a posicionamento de rede social, a planejamento de carreira? O que vocês aconselhariam a essa pessoa que está pensando em fazer isso? Vou deixar o André falar, estou falando muito. Bom, eu acho que, por exemplo, né, muito médico, e eu tenho essa impressão, eu passei por isso, né, tem medo de ir para a rede social. E eu entendo, a rede social não é para todo mundo, não é todo mundo que quer estar presente na rede social. E não é algo necessário para todo mundo, mas é algo que é essencial para a população, ao meu ver. Por quê? Eu gosto de falar o seguinte, o blogueiro, o picareta, o charlatão, ele está lá, você querendo ou não, ele está lá, não depende de você. Então ele está lá dando desinformação. Tá falando as coisas da cabeça dele. E ele comunica bem pra caramba. Ele convence. Tem gente que compartilha. E aí, muitas das vezes, a gente vê e fala, nossa, que absurdo. Pô, pode xingar? Pode. Puta que pariu, velho. Você fala, não tem como, velho, sacou? E aí, você pega e fala, você fica indignado, você fica puto, mas você não faz nada. Enquanto isso, o cara tá convencendo. Cada médico, cada profissional que deixa de se posicionar, é um espaço que ele está perdendo para quem já está lá.
Então, quanto mais gente ir, colocar a cara, mostrar, não precisa ser que nem eu faço, não precisa ser que nem o Cadu faz, saca? Esteja lá, Eu nem mostre. aconselho, inclusive. Hã? Eu nem aconselho, inclusive. É, O assim, risco é Porque grande. tem muito o risco é grande, né? Mas a gente tem bons advogados, né, cara? Assim, né? Eu coloquei uma notificação judicial no lavabo lá de casa. Sério? Top, fazer o quê, né? Aí, agora eu vou receber outra, né? Porque, Nossa. né? Então, assim, eu acho que estar presente na rede social faz diferença. E aí eu ficava nesse impasse assim, porra, eu tô falando, o colega vai escutar, e se ele não concordar, e se ele achar que eu tô falando besteira, desencana, porque você não faz conteúdo para médico, não. Você faz conteúdo para quem não é médico. E o médico que te vê, ele vai te criticar. Até brother seu vai falar, criticar. olha o blogueirinho, olha sei lá o quê, olha que ridículo. Você não tá fazendo para ele. O seu colega, o seu amigo, o seu parente, ele não é o seu público. O seu público é outra pessoa. Então, assim, não interessa se você vai achar que o seu colega não vai gostar, se ele vai achar que ele tá falando besteira, que você tá falando besteira. Não interessa. Olha o tanto de besteira que tem blogueiro e tem picareta falando. E ele não tem vergonha. E tem muito palco. E tem muito palco. Então, assim, a gente tem que, cada vez mais, ao meu ver, tem que ocupar o espaço desse pessoal. Concordo. Convencer no lugar deles. Saca? Então, eu acho, né, assim, né, uma das melhores coisas que eu fiz foi ir para a internet. Hoje, o que eu consigo fazer com a internet, né? Eu consigo fazer a medicina que eu quero fazer, consigo me especializar, consigo estudar, consigo fazer o que eu quero visando uma carreira no futuro, né? Com conforto, claro, Sim. né? Mas também por conta da internet. Eu não estou na internet vendendo nada, não estou na internet enganando ninguém, sabe? Então dá para você fazer o dinheiro na internet, ajudando os outros, né? E de uma forma correta, de uma forma ética. Você não precisa... É claro que você não vai ganhar dinheiro e que nem o cara que vendeu a alma pro diabo, porra, Sim. né? Você não vai andar de Porsche. Você não vai igual os andar de caras que tão Porsche. andando. Alinhar a expectativa. né? Alinhar a expectativa, né? Mas assim... Eu endosso o que ele falou, assim. Eu costumo dizer, já falei em alguns podcasts antes, assim, não existem espaços vazios na internet. Exato. Alguém vai ocupar aquele espaço. A gente já está atrasado 10 anos, no mínimo. Então, o picareta ali, o charlatão, ele já ocupou aquele espaço que era para ser seu profissional correto, profissional sério. O que a gente tem que fazer é aparecer. Como o André disse, né, você não precisa fazer um conteúdo como o dele, né? Ele tem um carisma, ele tem um jeito próprio de fazer, eu tenho minha forma de falar. Você vai falar da sua forma. Se você não quer aparecer, reposta, faz um post técnico, né? Hoje a inteligência artificial pode te ajudar nisso, né? Você pode criar com a inteligência artificial, você não precisa aparecer se você tem vergonha, se você não tem intimidade com a câmera. Você pode reproduzir conteúdo da sua sociedade de especialidade, você pode reproduzir diretrizes, você pode reproduzir outros criadores de conteúdo, você pode fortalecer esse movimento para trazer a informação para o público. Então, eu acho que a gente precisa ocupar espaço mesmo, como o André disse, né? A gente precisa estar presente. Eu acho que essa é uma... E a internet, assim, a gente também tem que aprender com eles. A internet é muito livre, a internet é um lugar amplo demais. O seu paciente está ali te esperando. Você alcança locais que você não conseguiria alcançar com o seu consultório, na sua cidade, no seu bairro, se você não tiver na internet. O alcance, né, da rede social, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok, ele é enorme, ele é gigante. Então, você amplia a sua cartela de clientes, você valida a sua autoridade, porque, às vezes, no seu hospital, né, que você era residente, que tem lá o chefe do serviço, os catedráticos, talvez essas pessoas vão te olhar diferente. Na internet, você consegue passar a sua mensagem livremente, sem ser censurado, sem que o colega olhe para você e fale, o blogueirinho ali, não, sem que alguém te limite. Então, a liberdade que a internet te dá, você não vai encontrar em outro lugar. Então, vamos aprender também a nos posicionar e aparecer também. Concordo completamente. Eu acho que se eles estão crescendo muito mais do que a gente é culpado, entendeu? Então tem que mais gente se posicionar mesmo. Perfeito, estou totalmente de acordo. E queria que vocês deixassem seus recados finais, considerações finais, o @, contato, para quem quiser acompanhar, consultar com vocês eventualmente. Pô, tem que pensar no recado final, né? Pô, assim, pensando então, se eu pudesse deixar, né, alguma coisa, né, para ficar na cabeça ali, né, de alguém, né? Cara, não adianta você querer convencer alguém a fazer absolutamente nada.
Não adianta. A gente vê isso todos os dias, seja no hospital, seja no consultório. Quando você quer passar algo, você vai fazer isso porque você precisa. Não adianta, né? Você tem que fazer com que a pessoa perceba a necessidade de fazer algo e venha dela, né, a vontade de fazer algo, né? E eu acho que a internet vem nesse sentido. Você mostrar uma coisa aqui, você mostrar outro lado, você dá informações e a pessoa consegue sozinha decidir. Ok, isso faz sentido. Isso não faz sentido. Tem um olhar crítico sobre tudo. A partir do momento que a pessoa tem um olhar crítico, ela vai até chegar no seu vídeo e falar, Dedé, acho que você tá falando merda, velho. Eu falo assim, me explica por quê então, velho. Né? E aí, isso pra tudo. Então, assim, fomentar esse olhar crítico, essa indignação, essa indagação dos outros sobre tudo, né, sobre saúde, é o que leva pessoas a serem mais bem informadas e tomarem melhores decisões. Então, eu acho que se eu pudesse, né, me dar um conselho, antes seria, cara, começa a criar conteúdo antes visando isso, que é o que eu gosto. Sim. E arroba, né? Arroba Dedé Castro C, está aqui na tela em algum lugar. Direct. Eu não vou passar o meu WhatsApp. Não, né? Também aconselho que não. Vai, Cadu. Eu só consigo administrar uma rede social, então eu tô no Instagram. É @CaduViterbo. O editor deve colocar na tela aí. Aí não coloca, já pensou? Imagina. Coloca trocado. Meu Viterbo é meio complicado, as pessoas às vezes não entendem primeiro. Eu tô lá divulgando boa medicina, boa ciência, né, principalmente voltado para o esporte, essas questões de suplemento. Eu tô sempre falando sobre medicina baseada em evidências também. Quero convidar vocês também a prestigiarem uma nova iniciativa que eu fui eleito presidente. A gente está lançando uma associação de divulgadores científicos. Que legal. Nós já temos mais de 80 pessoas hoje reunidas pelo Brasil inteiro, pessoas de boa formação, o Dedé faz parte. A gente está reunindo divulgadores científicos, pessoas que têm perfis na internet para divulgar ciência, principalmente na área de saúde, mas não fica limitado à área de saúde. São pessoas que buscam a internet para passar boa informação. Lá a gente vai tentar ajudar essas pessoas a melhorar a comunicação, a comunicar para a população de uma forma coletiva, então fazer uma mensagem única, uníssona, para a gente poder ocupar esse espaço que a gente acabou de falar, né? A gente vai ter assistência jurídica básica, né? Não é um seguro jurídico, não é uma proteção, mas são pessoas que estão lá, né? São sete advogados que a gente tem para orientar, né, juridicamente, né, questão de notificação judicial, processo, né, ajudar a como comunicar sem correr tanto risco, né, de ser condenado e tal. Então a gente tem uma associação, ela chama ABDC, Associação Brasileira de Divulgadores Científicos. A rede social é ABDC Oficial no Instagram e o site é abdciencia.org.br. E o meu recado final é: medicina integrativa não é especialidade médica. Se tem sobrenome, se depois da medicina precisou colocar alguma coisa, é porque não é medicina. A medicina só existe uma. Muito bom. Ortomolecular também, não é não? Não. Oh, merda. Obrigado. Bom demais. Eu fiquei muito feliz, muito honrado com a presença de vocês aqui. Espero que quem estava assistindo em casa tenha aprendido, ficado motivado e que tenha pensado em tomar alguma ação para se posicionar diante dos charlatões, de quem está fazendo mal dentro da medicina. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.